Porque depois eu vou mandar para vocês um aplicativozinho que pode transformar essa aula em PDF. Pega essa aula em PDF, vocês podem ouvir a aula também quando estiverem no ônibus, alguma coisa, também tem. Professor, cada mês é um professor? Cada mês é um professor. Eu vou ver, dependendo da aula que vem, próxima, daí eu ver se provavelmente eu dei ela para vocês só para acompanhar essa linha de raciocínio. Aí vocês já estão acostumados comigo e a gente vai mais nos originais. Então, novo, quanto velho, fica melhor até para na hora de um bom pregador e um bom exegeta. Então, ou seja, o que eu vou falar aqui agora. Sim. Então, você pode informar mais ou menos a data? Olha, irmão, você vai ter que orar muito. Eu subi ao monte com ele. Provavelmente eu vou dar na última aula. Na última hora. Prova comigo. Você vai prova. Por isso que eu estou pedindo para vocês se lembrarem muito bem de mim. Eu não vou ter misericórdia de vocês na hora da prova. Está ali sentadinho, pedindo que Deus olhe com os olhos dele para ninguém fazer coisa errada, nem pecar. Prova. Por quê? Porque tudo que vai estar na prova é o que eu estou falando. Como também a prova pode ser algo prático. Também não, amanhã, a aula também, na próxima quarta, não vem por causa disso não, tá, gente? Prático. Desse jeito isso eu tô dando pânico. Eu não tô querendo essa primeira aula da matéria, eu tô assustada, velho. Aí, professor, tá parecendo que você vai abrir a boca? Eu estou só pedindo para vocês estudarem. Irmão, vamos começar uma campanha de oração. Eu só estou pedindo para estudar. Só para estudar. Última aula, a prova vai ser na última aula, no final. E estudar. Entendeu? Simples assim. Fácil. Coisa linda. Por quê? Porque no decorrer das aulas eu vou estar conversando com cada um de vocês e vendo o desenvolvimento de cada um. A aula tá ficando aflita. Por quê? Porque é um tipo de aula que você tem que desenvolver, você tem que perceber o tanto que você precisa melhorar. Eu não posso simplesmente dizer que você tem que subir no público de qualquer forma. Você tem que dar o seu melhor. Se estudar, que é o que nós vamos falar. Por isso que não era para me ter visto essa nota antes de começar essa aula. Fez bem, né? Fala para lá, menino, eu nunca vou fazer isso. Quem tem que entregar é o outro professor, não eu. No meu caso, não. E essa aqui, que ela está voltada a estudar, homilética, só é um bom orador que estuda. Estuda muito, tem que estudar muito. Senão você não sai da caixinha. Senão você não sai do quadradinho. Senão você não sai de falar ninguém para medo das pessoas. Não é o meu propósito. O meu propósito é que Deus te use poderosamente e amanhã você tenha grandes oportunidades e saiba iniciar, fazer uma dissertação, fazer uma ilustração, fazer uma conclusão, encerrar e dizer: Deus, que bênção ser morador, saber falar num lugar como esse. E as pessoas dizem: Deus abençoe, Deus te abençoe. Não com fingimento, não com falsidade. Deus te abençoe. Parabéns, sendo que você é ruim. Sendo que você é ruim. Não. Para ruim, na oratória, você vai ter que saber que você precisa melhorar, os pontos que você precisa melhorar, e eu estou aqui para melhorar cada um de vocês no período que eu estiver aqui. Então, aproveite, vocês pagam para isso, né? Eu estou aqui para ser usado, então saiba usar. Fechou? Eu tenho compromisso com vocês. Fechado? 10 para todo mundo. Amém? Então, os problemas. Voltando aqui, deixa eu ligar. Vamos para essa parte que é muito importante. Ela dá no livro, tá? Cadê? Cadê aqui? Está na página 38, para quem gosta de acompanhar. Página 38. O primeiro problema
primeiro problema, na realidade são vários problemas, né? Da homilética. A homilética ela tem vários problemas. O primeiro da homilética para o pregador é a falta de preparo adequado do pregador. Falta de estudos. Agora vocês me entenderam por que quando eu vi as notas, não que isso vai reprovar, não, é porque eu tenho um compromisso com vocês. Então o estudo vai fazer você, estudo para você ser alguma coisa na vida, filho, estudo para você ser alguma coisa na vida. Eu dou aula há mais de 20 anos, eu fico imaginando se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui com vocês. E eu já tive aí. Então não é uma questão de nota, é uma questão de honra, de aprender. Conhecimento ninguém tira de vocês. Então, o meu propósito é que nessa disciplina você desenvolva o hábito de estudar. Um dos problemas da homilética é a falta de preparo do pregador. Falta de leitura, falta de estudo, falta de bons livros, como nós conversamos. Falta da leitura da Bíblia com propósito e com foco. Falta de uma leitura constante do texto. Leia um versículo e só saia do versículo depois que você entender. Vou repetir. Eu não leio mais a Bíblia. Se eu não ler, vai para o inferno. Não. Porque quando eu era menino, mais novo, eu li Apocalipse mais de 20 vezes. Sabe o que eu entendi? Nada. Quando eu comecei a estudar, aí pronto. Aí minha mente mudou. Porque eu aprendi a questão histórica, dogmática, período, tempo, o que quer dizer o texto. Então eu não tenho mais a religiosidade de ficar querendo ler a Bíblia em mano, não ridicularizando quem faz isso. Não, imagina, eu fiz muito isso. Eu quero dizer que isso não me fez aprender, fez eu decorar. E decorar não é aprender. Aprender é estudar. Aprender a escrever, aprender a ler, aprender a reler, aprender a ler, e só sair do texto depois que você entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio? No princípio da onde? Que terra e céus, quem escreveu? Por que ele escreveu? Por quê? Pronto, você não precisa ter pressa em ler a Bíblia inteira, em entender a Bíblia inteira. Ninguém, nem os maiores teólogos, nem brasileiros, nem americanos, enfim, nunca conheceram, ninguém conhece todas as escrituras. Então por que ter tanta pressa? Então não saia do texto. Eu, experiência própria, eu não saio de texto de jeito nenhum. E ligo para um amigo, rapaz, eu estou com dúvida. Aí, o que é que você tem dúvida? Estou dúvida nisso. Estou com dúvida se existe porta. Porque o fúnebre, Jesus fala no meio. Mulher, tinha do funeral, tinha porta ou não tinha porta? Era no meio, tinha porta, não tinha porta. Ele vem com a caravana e para no meio da porta. Tinha porta, a cidade tinha porta, não tinha porta. Sabe essas coisas? Naquela época tinha porta. Que tipo de porta era essa porta? Que porta que era? Era de madeira ou não era? A cidade tinha porta, aliás, não tinha. Por que a Bíblia fala que tem porta? Sabe essas coisas que nós não se atentamos e ficamos vivendo superficial e aceitamos? E esse aceitar o mundo superficial é a falta de cultura, a falta de preparo, a falta de preparo adequado, a falta de estudo.
Então não saia de um texto sem entender. Leia a Bíblia inteira, estude ela toda. Leia diariamente, mas leia entendendo. Meu filho sabe que eu leio todo dia e a minha Bíblia fica na minha cabeceira. Tenho um hábito de leitura. Só que eu não tenho o hábito de ficar lendo mais e relendo. Porque senão eu chego no final e não entendo. Eu conheço inúmeras pessoas que eu pergunto: você leu a Bíblia inteira? Li 70 vezes, 3 vezes. Aí, às vezes você vai perguntar um assunto com uma profundidade maior, a pessoa não sabe, porque a preocupação dela é ler a Bíblia como um livro. Você não tem que ler a Bíblia como um livro normal. Aqui é Deus falando. Então ele tem que ser estudado, analisado, com tempo, com paciência. Não perda tempo. Não só leia por ler. A falta de preparo, na grande maioria de pregadores do século XXI, pode falar. Tanto é que a Bíblia, na realidade, ela é um resumo de tudo que foi acontecido, que foi escrito, né? Ela é só um resumo, só porque se for ver toda a história do que aconteceu, não tem como escrever lá pelos textos. Então é só por isso que a gente tem que estudar, não é isso? Exato, porque na verdade só o que está escrito aqui é tudo que aconteceu para usar como regra, enfim. A Bíblia já é grande, né? As pessoas já acham grande, né? Imagina se todos os fatos, desde o nascimento de Jesus, todos os períodos tivessem. Quem acredita em Gênesis primeiro, não precisa mais de nada. Porque Gênesis primeiro diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, gente, isso é tão profundo que só está dizendo assim: foi Deus que criou no princípio, olha só. Todas as coisas, então, é lá no princípio. Então, eu acreditar nisso, eu preciso ter uma fé muito além da razão. Então, uma pessoa que acredita que Deus, em Gênesis capítulo 1, todas as outras histórias é fichinha para se acreditar, porque existe fé, não é razão, é fé. Então, você acreditar em Gênesis capítulo 1, o restante é uma questão de amadurecimento de fé, melhoria de fé, é uma questão de desenvolvimento, etc. Gênesis 1 faz você, quem acredita em Gênesis 1, o restante a gente explica porque explica. Se você acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí está o princípio de todas as coisas. Céus e terra, anjos, querubins e tudo que está na terra. Esse princípio, acreditar nisso, na perfeição dessa criação, é o Bereshit Bara Elohim. Ponto final. O restante é uma sequência da minha fé e da minha intimidade. Professor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por que dentro dos grupos de estudiosos da palavra do Senhor existem tantas opiniões ainda diferentes, sendo que eles já estudam a palavra? Assim, não teria que ter uma linha dentro do que foi estudado? Ou o próprio estudo ele permite que você estudando se tenham vários entendimentos? Várias opiniões, várias... Porque assim, eu percebo que tem várias pessoas que são estudiosas da Bíblia, são mesmo. Porém, existem linhas de pensamento dentro de um determinado texto. Um defende uma linha, outro defende a outra. Sendo que assim, não teria que dentro desse estudo se chegar a uma única conclusão, ou o próprio estudo leva os estudantes, digamos assim, a terem várias linhas de pensamento? Olha, aqui nós estamos falando de um assunto mais raso, podemos dizer assim, de um preparo mais teológico, de um preparo mais para você usar a homilética e falar bem. Agora, quando se fala a hermenêutica, que é a ciência de Interpretar os textos. que é a ciência de que eu vi na pergunta, que é a ciência de interpretação de texto. Então, automaticamente, o problema está na interpretação do texto, exatamente na hermenêutica, com hermenêuticas mais fracas e outros com linhas de hermenêuticas com pensamento mais forte.
Mesmo que a tradução ela é única, a tradução ela é única. O grego é tanto para quem pensa A e para quem pensa B. É a interpretação. Eu vou falar uma coisa para você muito importante, que no decorrer nós vamos falar muito sobre isso. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Porque se você interpreta um texto mal, obviamente e erroneamente você vai pregar ele errado. Por isso que dá a exigência de um preparo básico, pelo menos, para você estudar. Então, e por isso que hoje tem muitos estudiosos e tantos pregadores pregam alguns assuntos heréticos por falta de preparo, porque ouvem na rádio, ou ouvem na TV, ou ouvem, e nós estávamos conversando aqui sobre comentários, existem muitos comentários, muitas vezes não tem um bom comentário, às vezes não tem uma boa Bíblia de estudo, às vezes não tem a sua mini biblioteca. Eu sei que isso é caro, mas nós precisamos da mini biblioteca, dos seus espaços de livros, do seu local reservado, que você fala assim, eu e Deus. Gente, isso aqui é Deus. Deus fez para nós. Tem o seu nome aqui. Tem o seu nome. Entendeu? Para você. Então, se você não ama as Escrituras, tudo é mentiroso. Não tem um bom dicionário. Curso teologia vocês já estão fazendo. Mas só aqui não adianta. Tem que se atualizar. Fazer palestras, simpósios, comprar dicionários, atlas bíblicos, ter seu lugarzinho, seu lugar sagrado onde é você, seus livros de Deus, tirar suas dúvidas, cuidado do que você, cuidado com o dicionário, cuidado também com os comentários, cuidado nas linhas de pensamento, cuidado, você tem que, não existe teologia perfeita. Cada um vai se encaixando. Eu sempre digo o seguinte, que o bom é você ter tudo. Mas eu digo, o bom é ter tudo. Como que se de tudo um pouco, de toda a linha de pensamento um pouco, para você estudar. Porque aí você vai vendo linha de pensamento. E o bom é que você ter vários comentários, vários dicionários, vários livros de estudos, a sua biblioteca, aquilo, o seu particular conhecimento, porque é muito bom. Eu chegar aqui, ou a gente chegar quando você está formado, imagina quando você estiver formado, você diz assim, poxa, eu tenho um conhecimento teológico, aí alguém faz uma pergunta para você, e você, no conceito da sua sabedoria, no conceito do teu entendimento, daquilo que você entendeu das Escrituras, nas regras que você aprendeu, você tem uma resposta clara e objetiva, como pregador e como um estudante, que você tenha aquela informação. Agora, o grande problema hoje é que nós temos livro demais, informação demais e muitas vezes estudamos pouco. E ficamos somente naquilo que ouvimos. E a retenção do que se ouve é pouco. Porque a maioria de vocês aqui passaram dos 20. Acho que não, né? Passou. E você? Passou. Também. Mas é. Então, tem 15. Então, você quer desenvolver. Então, é diferente quando você é criança. Você é obrigado a estudar, vai e aprende sem querer aprender. Aqui você está aqui cansado, mas você está se esforçando para aprender. Mas porque você quer aprender. Você quer aprender. Por isso que a minha orientação para você, desde quando começou essa segunda aula de hoje, é o seguinte: se esforce, leia, estude, porque uma pregação pobre, sem vida, é aquela sem nenhum conhecimento bíblico. E olha que está difícil, a gente vai à igreja hoje e não tem conhecimento. Então, orador que se preze, que tem homilética, tem que ter palavra. E para ter preparo, se você não tem condições de estudar, compre livro. Leia, estude, leia, estude, leia. Me dê 4 anos depois da sua vida. E você vai ver
se você vai estar no mesmo patamar. Agora eu tenho certeza que pode acontecer aqui, de pessoas aqui, 20 anos, eu vou encontrar e vai estar do mesmo jeito. E olha que eu tenho experiência que a primeira vez de aula eu estava aqui, assim, ou até hoje eu estou aqui, eu dou aula aqui há mais de 20 anos. Então eu sei quem já passou aqui e de onde eles já estão. Eu sei quando a pessoa se esforça. E Deus é tremendo, honra para quem se esforça. E quando, olha como Deus ama quem ama as suas escrituras, a palavra de Deus. Você vê a dificuldade até de assimilação do texto. Estou por onde precisava para mim. Vergonhoso. Difícil. Deus tem misericórdia. Que você não seja assim. Eu estou falando de homilética. Eu estou numa sala de aula. Eu quero que você não seja assim. Por isso que a gente sofre com pessoas que não têm compromisso com a palavra. Palavra, o avivamento, tudo que vier, vem pela palavra. É a prioridade de todas as coisas. Depois disso vem cura, milagres, maravilhas e tantas outras coisas que acontecem. Mas a palavra, a prioridade. Existe pensamentos de estudiosos pesam na escatologia e pesam na doutrina da salvação. As pessoas que mais pesam aqui na Terra se divergem. Escatologia e salvação são as coisas que pesam, que não afetam que o futuro humano, o propósito maior de Deus está na salvação do ser humano. Você vai para o mesmo céu e se discute aqui na Terra entre A ou B, ou se o milênio aqui na Terra ou é no céu, a gente só vai saber no final de todas as coisas. Um exemplo para a gente se debatendo aqui por tanta coisa e na realidade é outra. O grande dilema está na doutrina da escatologia, salvação, coisas que você às vezes abomina uma denominação sem conhecer. Então, a falta de preparo faz com que nós venhamos ser ignorantes, pregadores ignorantes, faz com que a gente leve tudo na raça, no peito, na voz, no grito, na plateia, no marabalismo, fazendo tudo de palhaço, fazendo o auditório, sabe? É Papai Smurf, é Papai Noel, é tudo para o povo poder entender, e a palavra não é pregada. Nós achamos e temos uma convicção que se a gente não brigar, não pular, não gritar, não tal, não, isso não. Quando eu tinha isso, quando eu vim melhorar isso, eu melhorei muito minha vida. Não estou pedindo para ninguém mudar de posição. Nada, isso eu estou falando de posicionamento. Melhorei muito. Eu pulo, grito, choro, pulo, adoro. Tudo, faço qualquer coisa. Mas depois que a palavra é introduzida no meu coração, fora disso, não me engane, que eu não nasci para ser enganado. Palavra. Aí ela gera a fé, gera a libertação, gera o quebrantamento. Aí uma pessoa quebrantada, se concorda que ela chora, fala línguas estranhas, se arrepende, é outra coisa. Não é por força. Mensagem homilética pregada é com unção, no direcionamento, com propósito. E quem é que transforma? A palavra através do Espírito Santo. Acabou. Quando você entender isso, prega a palavra. E o restante é Deus que faz o milagre. Mas um pregador despreparado, você vai encontrar o que a gente vê hoje no Brasil. Da nojo, da vergonha, desculpa. Mas hoje em dia, se muitos, né? Se você não der um puro ou falar língua estranha, você é frio. Aí já chama daquela igreja lá de Apocalipse. Isso, igreja morna. Mas eu concordo com você. Mas é onde você está. Eu sou pentecostal, eu posso pular, posso gritar, posso fazer o que eu quiser. Mas eu entendo regras homiléticas e sei até onde eu posso. Como eu posso. E eu posso me controlar. E eu posso fazer. Só que se você é frio, se você é morno, se você pula, se você não pula, é uma decisão sua e depende de onde você está. Não, depende de onde você está. Não que seja pecado pular ou não pular. Agora, se você for chamado de frio, você pode até ser chamado de frio, depende.
prefiro que você. Eu não prego prosperidade, não prego prosperidade, é isso, né? Mas prega a palavra. Pregação da palavra. Estou falando de pregação de palavra, gente. Estou falando de Bíblia. E se fosse o curso do bacharel, né, nós íamos aqui tratar momentos só de pregação. Falar aqui 40 minutos só de pregação. Esse aí é um texto, só o texto. Mas eu vou ver se eu não trago uma pregação aqui até o final disso. Consigo trazer uma pregação. Pregação dispositiva, que eu vou estar explicando aqui. Pregação do Evangelho. Eu não estou falando dessa quinquilharia que você é avaliado por você ter que imitar. Eu tenho que imitar. Você acha que eu também não podia chegar e falar assim, rapaz, você está muito, às vezes, batistão, eu vi você pregando mais avivado. Não, eu não tenho que pregar todo dia do mesmo jeito. Principalmente por ser pentecostal. Eu prego sob inspiração. Se eu não estiver bem hoje, eu não consigo pregar, explodir pregar. Se eu estiver bem, eu vou pregar. Se eu quiser pular, eu pulo. Eu sou pentecostal. Agora, se eu não quiser, eu não pulo. Eu não posso porque o público quer, ou porque a denominação está escrita pentecostal, e muitos de nós nem sabemos por que aquilo ali está escrito igreja pentecostal, porque nós somos pentecostais, ou porque eu sou pentecostal. O significado é mais por essa questão. Se você quer falar. Não, Foi você, desculpa. Então, uma pregação, por exemplo, você vê uma pessoa pregando, pregador, e ele fala sobre muitos versículos no meio da pregação. Isso é recomendado, muitas vezes você vê que gera uma salada de fruta ali que você não entende nada no final do tudo. Obrigado pela sua pergunta. O segundo problema da homilética na oratória dos pregadores é a falta de unidade corporal na prédica. O que é isso aí? Falta de unidade na prédica do sermão. Uma mensagem que consiste numa mera junção de versículos bíblicos, às vezes até desconexos, né? Isso na realidade de um livro para o outro, sem organização, sem uma linha de pensamento. Isso aí é nada mais do que nada menos que um sermão sem unidade. Isso dá uma confusão, porque demonstra que você tem conhecimento, parece, impressiona. Qual é o grande dilema hoje da homilética de hoje? É a arte do impressionar. E às vezes você ser formado ou decorado não quer dizer que você tem conhecimento. Conhecimento você tem que ir com o tempo. Experiência tem que ir com o tempo. Então, eu sou dessa geração. A geração da decorela. Que eu chegava aqui e dizia, no princípio criou Deus os céus e a terra se foi vazio o Espírito de Deus havia sobre todas as faces da terra, e haja luz, disse Deus, haja luz, Deus sobre a terra, no princípio, Gênesis, Apocalipse, só sabe para ver 3, versículo 5, capítulo 5, então você fazia uma junção, Antigo Testamento, aí, e fala o Antigo, vem um novo, vai o velho, vem um novo, faz uma salada. Fica bonito na apresentação, mas ninguém entende, não. Vira uma salada de fruta. Minha sogra faleceu e ela falava assim, a gente vai perguntar para ela, era da Major, e aí, o que a senhora achou? Eu vai ter brincando, né? O que a senhora daquela mensagem? Eu não entendi nada. Mas ele, né? Aí esses dias o pessoal chega sem uma unidade corporal, falando versículos, o que adianta? O que vai gerar fé? Eu pergunto para vocês agora. Existem pessoas que falam, eu sou da época, quem considerado um dos pregadores do Brasil, pentecostal principalmente, chamado Desiel Gomes, era o modelo que ele pregava antigamente. Então, todo mundo imitava. Em A, ele é, em B, ele é, em C, ele é, em T. Aí, gente, eu lembro, gente, eu vou falar, para você que perguntou, de mim, dos erros que eu fiz. Tá? Tudo isso aí eu já fiz, esses erros tudo. Ainda bem que eu me converti, eu acho. Chegava no púlpito para impressionar. A paz do Senhor, meus irmãos, amém, obrigado. Meus irmãos que meus amigos, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. No A ele é e tá, no B ele é, no C ele é tá. Mas meus irmãos, em Gênesis capítulo 4, meus irmãos, em Mateus, ele é, em Gênesis ele é, aleluia. Aí você vem, traz todo aquele paralelo. Aí, o que era que eu ouvia dos falsos? Se prega
Você prega muito, decorela teológica, não ridiculariza. Eu até faço. No momento de uma mensagem, o céu é bom, o céu é eterno, o céu é grandioso, o céu é para os eleitos, o céu é, sabe, para nós que somos pentecostais. Mas não quer dizer que isso vai trazer todo conhecimento. A pregação ela tem que trazer conhecimento, gente. Ela tem que trazer informações. Então, quando você só traz decorações, a gente percebe quando você é raso. Então, quando você é raso é quando você decora tudo e tua mensagem não é estudada, ela é totalmente decorada. A falta de conteúdo, essa falta de unidade corporal no texto, ela é muito complicada. Eu tiro por mim, quando eu ouço pessoas que, numa pregação, falam 5 personagens. Vou falar. Eu vou aqui pregar meus irmãos, eu vou falar de Daniel, eu falei a história de Daniel. Meus irmãos, eu vou falar de Sansão, eu falei de Sansão. Meus irmãos, e na mesma pregação, agora eu vou falar de Davi. Fala de Jesus. Agora eu vou falar de Paulo. Agora eu vou falar de Pedro, no final dessa mensagem. O que é que você falou de Paulo? O que é que falou de Pedro? Quando você pega o texto de Paulo, fala só sobre Paulo, conversa só sobre Paulo, fala elegantemente só sobre Paulo, foca sobre o apóstolo, aí as pessoas entendem mais. Agora, quando você fala de vários, e a velocidade da sua fala é muito importante. Erra menos quem fala menos devagar. O pentecostal, na hora da pregação rápida, ele fala sem pensar. Olha, gente, e eu já vou confessar para vocês. Corta depois na filmagem, mas já chega até a falar besteira. Meio palavrão. Ei, pum! Meio palavrão. Ei, na euforia, pum! Meu rapaz, falei. Já era. Perdão, Jesus. Porque púlpito é momento de muita euforia. E na euforia você é traído. E na traição você pode ter consequências na hora da fala. Amém? Então, um dos problemas, antes de terminar, é a falta de unidade. Sermão sem unidade, vai para lá, vai para cá. Esse é um problema sério. Terceiro, a falta de aplicação prática às necessidades existenciais da igreja. Uma mensagem deve mostrar como colocar em prática. Toda mensagem, eu venho falando aqui nesse sentido, tem que mostrar como colocar em prática o ensino daquilo que você está falando para a igreja. Pode observar que todas as vezes que você viu Jesus, ele estava ensinando, e quem estava ouvindo, aquelas pessoas já sabiam como praticar. Quando você prega, você que está aqui, me ouvindo, quando você prega, aquela mensagem que você está falando, você espera que aquela pessoa põe em prática? Ou você só fala e diz assim, entreguei, isso que importa. Sou profeta, só entreguei, o restante é com Deus. Não. Você entrega, só que você tem que ter esse entendimento. A aplicação prática. Por isso que, gente, um pastor sem Bíblia é horrível. Desculpa falar para vocês. Mas um pastor que não tem Bíblia, que não conhece de Bíblia, que não é um biblicista, que não perde tempo estudando, vai pregar e ele fala só de um assunto, só de outro, e as pessoas não conseguem. Você vai trazer uma pregação para a família, traz para a família e aquela família que você está falando não consegue pôr em prática. Meu, sua filha tem que estudar numa escola particular do primeiro mundo, mas eu não consigo pôr em prática isso. A minha realidade financeira é outra. Então, pregar no Evangelho sobre perdão sem perdoar. Perdoe-me! Como me perdoar quem me ofendeu? Me ensina como fazer isso. É isso que eu preciso na pregação. Me ensine a como eu fazer isso na prática. Então, traga uma mensagem que faça isso. E pare de gritar, de falar besteira. Me ensine. É isso que Jesus fazia.
Ele ensinava e a pessoa se arrependia na hora. É isso, senão eu prefiro não pregar. Não me convide, não quero ser pregar, não quero pregar, não me convide para pregar se a minha mensagem não fizer efeito na vida de alguém. Era o que Jesus fazia. As pessoas têm que impor, o ensino que você falou, que você pregou, aquelas pessoas têm que, de alguma forma, colocar em prática. Eu vou melhorar aqui, vou melhorar minha vida aqui, vou melhorar minha forma de falar aqui, minha forma de se comportar, minha forma de ser cristão, de ser homem, de ser mulher. Vou melhorar a minha forma. Deus falou comigo nesse modelo, nossa, eu aprendi muito nesse aspecto. Então eu vou melhorar nisso, vou deixar isso e melhorar aqui. Isso é pregação. Agora, se você for um domingo, for no quarto, for numa quinta, for numa igreja, alguém estiver pregando, um pregador estiver pregando, pregar a mensagem que você não consegue pôr em prática, e alguém pergunta para você, que mensagem foi? Não sei, só sei que foi bênção, pastor. O que é que você pode pôr em prática? Não sei, mas estamos perdendo tempo nas nossas igrejas, com mensagens sem fundos se pôr em prática, e sem que a gente possa colocar a verdade em prática. Ou tudo aquilo que foi falado, ou pelo menos aquilo que foi pregado. Esperança. Me ajude a ter esperança em Cristo. Como? Me ensine. Que mensagem? Me ensine a sair do pecado. Como? Me ensine. Me ajude. Eu estou em adultério. Me ajude. Eu estou em pecado. Me ajude. Eu saí de casa. Me ajude. Eu estou desviado. Me ajude. Qual a mensagem? Como pregar? Qual o fundo que ela tem que ter? Isso. Que a sua mensagem, na hora que você subir, você tem que ter compromisso. Compromisso com o povo. Por isso que a minha fala, na introdução dessa aula, foi o que eu falei para vocês. Meu compromisso é com vocês. Meu compromisso é com vocês. Sou um professor. Então meu compromisso é com vocês. Então, se amanhã vocês for pregar, não assumam o púlpito. Não preguem. Se vocês não pregar e a mensagem que vocês pregar, as pessoas não forem atingidas de alguma forma e elas possam mudar de vida e pôr em prática alguma coisa. Então não adianta. Vai pregar para jovens? Vai. Que mensagem você vai pregar? Eu vou pregar a santidade. Só? Ué, você já foi jovem, não foi? Ótimo, você está na vida dele. Vou. Hoje, mundo moderno, atualizado, globalizado, internet, tanta coisa. Acha que é fácil ser jovem? Mas isso na minha época. Eu dei uma palestra para uma época, eu dei uma palestra, quem me antecedeu quase matou a juventude. Eu falei, agora vai o desviado falar. Porque eu tenho filhos jovens e adolescentes, eu tenho outra cabeça. Com Bíblia. E mostrei como Daniel foi. O terror que Daniel passou como jovem. Como sofreu, o nível que Daniel tinha, o que ele passou. E como ultrapassava. Então é uma questão de você ter foco. Vai falar para jovens? Vai para jovens. Eu tive agora em janeiro, no interior de São Paulo, 4 dias no retiro. Só jovem e adolescente. Você acha que eu falei de quê para eles? Acho que eu falei de quê? Você acha que o jovem eu falei de quê? Você acha que eu conversei? Tu acha que eu não falei? Por que eu estou aqui com você? Conversando, batendo papo, falando. Uma mulher que quer falar, é convencer pela palavra. Não é forçar. Martelo cego, só machuca. Finalizando. Martelo cego, não importa lenha, o fio machado. Falta de um bom planejamento ministerial. O pregador eficiente tem que planejar sua pregação com antecipação. Muitos pregadores falam sem nenhum plano ou propósito. O grande problema de quem fala é não se planejar. Sem propósito, sem foco, sem conhecimento. Isso é pra mim, né? Eu sei que eu vou fazer isso comigo. Nossa, já deu 10 meses? Gente, já deu o horário. Mas finalização. É isso aqui. Sem propósito, sem planejamento. É o pior dos mundos. Quarta-feira que vem, venham preparados, venham planejados. Eu posso até dar uma prova, quem sabe, né? Já estou falando em prova, né? Tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês de uma forma rica e poderosa.
Nós vamos estudar, olha, não falo, sabe por quê? Nós vamos estudar sobre o elemento da homilética, o elemento da comunicação. O elemento da comunicação, eu vou explicar por que eu não tomei café hoje. Eu estava com o irmão, por que eu não tomei café? E por que da importância do uso da fala na homilética, na oratória, na prévia. E a diferença de uma pregação, meus irmãos, e uma pregação, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos porque tua palavra sempre achou ali nos nossos corações. Agora desperta-nos em paz. Obrigado por esta aula abençoada. A todos os alunos, que o Senhor possa abençoar de uma forma toda especial. Na próxima quarta, seja uma quarta de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Até quarta-feira, meus irmãos.